A notícia do Sol que vos trago no dia de hoje vai ter um foco, mas este vídeo vai ter outro. No dia de hoje venho falar-vos de uma notícia do Sol que dá nota de que o Estado português terá escondido o risco da vacinação. Vou apenas dizer assim, que é para o YouTube não me mandar o vídeo abaixo. E vamos falar verdadeiramente de que declarações é que foram feitas, tanto por Marta Temido como por Graça Freitas, e o que é que foi escondido nestas declarações sobre esta situação? E depois venho falar-vos de um debate que me parece ser relevante neste vídeo de forma paralela, que é o debate da desinformação e do combate à desinformação. Mas uma coisa de cada vez, vamos olhar para esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Estado escondeu riscos da vacinação. Vou apenas dizer assim, ex-ministra Marta Temido e antiga diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiram aos portugueses condições de segurança sem base científica, como provam os contratos do Estado português com a indústria farmacêutica. Isto é que é importante, porque há pessoas que dizem, bom, mas isto estava escrito na documentação de determinado site, isto estava escrito aqui, além e acolá. O que é facto é que os responsáveis políticos deste país, que têm, evidentemente, uma responsabilidade do ponto de vista de representação política e até dos contratos que assinam com o dinheiro dos portugueses, foram pessoas que sempre transmitiram isto como não havendo qualquer problema de médio ou longo prazo. Enfim, há alguma prova científica que sustente este tipo de declarações? Eu acho que essa é que é a questão que tem que ser feita. E o Sol faz aqui esta notícia e deixa relativamente claro que não. Vamos ver a notícia e já vou ao debate que tem que estar em paralelo sobre este tema. Os responsáveis políticos e sanitários induziram em erro os cidadãos. Em público garantiram, vezes sem conta, que a vacinação, vou apenas dizer assim, contra determinada situação, eram eficazes e seguras. Nos bastidores, o Estado português assinou pelo menos 17 contratos e notas de encomenda com as multinacionais, que estão todas aqui mencionadas, nos quais assumiu formalmente, de forma reiterada, dúvidas e incertezas, não só quanto aos efeitos adversos, como à sua efetividade para travar o vírus. E, portanto, enquanto publicamente estas pessoas marcavam grandes conferências de imprensa, faziam-nos ver diariamente determinados números que, do ponto de vista estatístico e objetivo, sem olharmos para o frenesi mediático, se nós olharmos para os números desta altura em específico, vou evitar utilizar determinadas palavras, como já expliquei, para não ficar sem este vídeo e para vocês o poderem ver. Mas quando nós olhamos de forma objetiva para as estatísticas deste espaço de tempo em concreto, nós percebemos que a diferença é tão pouca que no longo prazo, sem ler notícias, nós não percebemos que aconteceu aqui uma coisa extraordinariamente complexa de gerir. O que nós percebemos é que sim, houve aqui um pico em determinadas situações, mas houve também alturas bastante semelhantes do ponto de vista estatístico que não tiveram um quinto do frenesi mediático, porque estávamos a falar de uma determinada situação. E temos, o Estado-membro participante reconhece que os efeitos a longo prazo e a eficácia da própria não são atualmente conhecidos, como está escrito preto no branco em pelo menos 4 contratos assinados pela então Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, com estas duas empresas, a 9 de dezembro de 2020, a 12 de janeiro, a 9 de abril, a 28 de setembro de 2021. No primeiro figura a assinatura digital, assim é que é, da Subdiretora-Geral da Saúde, Vanessa Pereira de Gouveia, em substituição da primeira. Em todos eles se admite que poderão existir efeitos adversos da própria que não são atualmente conhecidos. Em caso de serem provadas lesões levadas pela própria, terá de ser o Estado português a indemnizar as pessoas. Agora eu pergunto, as pessoas que na altura foram obrigadas, muitas delas, para irem para o local de trabalho, ou outras que foram de tal maneira incentivadas diariamente com uma lavagem cerebral de todo o tamanho, tinham conhecimento deste tipo de assinaturas de contratos? Sabiam das cláusulas que estavam a ser assinadas pelos nossos governantes, que vinham para as conferências de imprensa rir na nossa cara e garantir-nos com certeza absoluta que há uma garantia de segurança, os meus amigos não têm que se preocupar, isto é um grande avanço tecnológico e da medicina, mas quando olhamos para as cláusulas dos contratos percebemos que até está prevista a possibilidade de indemnização das pessoas que tenham problemas com elas. Problemas que nós pouco ou nada ouvíamos. Relembro ainda que estamos num dos países com maior vacinação do mundo deste ponto de vista. E, portanto, eu acho que falo para a maior parte do país quando digo, vocês sabiam disto?
isto? É só a pergunta que eu deixo. Não vou falar de questões científicas das quais não compreendo, porque não é, sem dúvida nenhuma, a minha área de estudo, mas quando olhamos para cláusulas, contratos e para declarações públicas dos governantes, eu acho que nos devem justificações. E obviamente que elas nunca vão chegar, porque na Terceira República toda a gente faz o que quer e lhe dá na real gana. Esta empresa em concreto foi a empresa mais preocupada em explicitar estas cláusulas nos seus contratos. No entanto, 17 documentos assinados em Lisboa entre 18 de outubro de 2020 e 30 de junho de 2022, em todos o Estado português confirmou a sua vinculação ao acordo de compra antecipada, celebrado em novembro de 2020 entre a Comissão Europeia, em representação dos Estados-membros e a indústria farmacêutica. Pelo menos no caso do consórcio destas empresas, não os vou mencionar, as cláusulas originais foram assinadas por esta senhora, uma política cipriota, que a Comissária Europeia para a Saúde e da Segurança Alimentar. E o discurso oficial, qual é que era? Tem aqui até as declarações, o próprio Sol faz o favor de nos trazer as declarações do discurso oficial. Vamos ver algumas tiradas e no fim faço umas breves notas sobre a questão da desinformação. O discurso público foi inversamente proporcional às cautelas contratuais impostas pelos produtores das mesmas. No dia 18 de novembro, enquanto a Comissária Europeia assinava aquelas cláusulas, a Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciava que o objetivo da Comissão Europeia era conseguir que os cidadãos tenham acesso a estas situações, não vou dizer as palavras, seguras e eficazes em tempo igual para todos. Portanto, isto é apenas uma declaração de Marta Temido. Tem aqui outras, que é da primeira à última conferência de imprensa sobre esta situação, vamos manter assim. A atual deputada ao Parlamento Europeu procurou sempre afastar as dúvidas e hesitações de adultos, pais e crianças. A mensagem principal que hoje queria passar é que vale a pena os cidadãos terem confiança que esta situação está disponível contra determinada doença, digamos assim. Reiterou em 9 de abril de 2021. Só mais tarde, um módico de ponderação entrou no discurso oficial. Isto foi muito depois de, portanto, reiterou a 9 de abril, depois, portanto, no caso, depois de 9 de abril de 2021. E entrou e foi dito, estas situações são seguras, têm qualidade, mas não são milagres. A possibilidade de uma pessoa que tenha aceite esta situação contrair uma forma grave da doença é reduzida, mas há sempre a margem de risco que as vacinas não evitam completamente. E, portanto, considerou Marta Temido em junho de 2021, 23 de junho, portanto, meses depois de ter dito, sabendo ela das cláusulas, até porque algumas delas, segundo sei, têm a assinatura da própria, que existiam. E, portanto, eu acho que as pessoas deveriam pelo menos ter isso em consideração. E depois esteve aqui mais tarde, no mês seguinte, a Diretora-Geral da Saúde recomendou esta situação para as crianças a partir dos 12 anos. Se pusermos esta situação a circular, é porque é segura e as pessoas podem confiar. E, portanto, eu tenho apenas breves declarações a fazer sobre a questão da desinformação. Estas pessoas, principalmente a Comissão Europeia, tem graça que a Comissão Europeia seja mencionada, são as mesmas que hoje em dia querem mecanismos na internet, como houve na altura, até porque nós conhecemos pessoas que durante este período de tempo foram censuradas por colocar determinadas hipóteses em causa e, portanto, as pessoas colocaram esta situação em causa e disseram, olha, isto é demasiado cedo, foi um prazo demasiado curto para o desenvolvimento desta situação. Pode haver efeitos adversos que, precisamente por ter sido desenvolvida tão rapidamente, não foram estudados. Ninguém estava a dizer, é insegura, estávamos a dizer, nós não sabemos se é segura. Estas é que eram as verdadeiras declarações, até porque basta vocês verem o prazo médio para o desenvolvimento desta situação, vou manter a expressão desta situação por uma questão de precaução, e toda a gente sabe o prazo médio para o desenvolvimento. E o prazo médio foi muito inferior, ou melhor, o prazo deste desenvolvimento em concreto foi muito inferior ao prazo médio e por isso não havia sequer a possibilidade óbvia, temporal, de se testar os efeitos de médio e longo prazo. E isto foi dito e agora foi escondido e sabemos isto a 30 de março de 2026. Algumas pessoas mais atentas já sabiam há mais tempo, mas eu acho que agora merecemos pelo menos um pedido de desculpas, se é que isso serve de alguma coisa, na verdade, não é? E portanto, a questão da desinformação
desinformação é simples. Hoje as pessoas que estão a utilizar determinados mecanismos em contacto com as big tech das redes sociais e tudo mais para dizer aquela pessoa lançou desinformação, temos que a silenciar, lembram-se como é que foram chamadas as pessoas que colocavam a hipótese de haver riscos de médio e longo prazo não estudados desta situação? Eram tratadas como desinformadoras, algumas delas ficaram sem perfis na internet e hoje passamos isto tudo à frente como se nada se tivesse passado. E portanto, temos que levar em consideração que esta ideia do combate à desinformação, em última instância, é apenas a possibilidade de se cometer um delito de opinião numa sociedade que se diz livre. E eu, da minha parte, não gostaria que delitos de opinião voltassem a ser uma prática em Portugal. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.